Sejam bem-vindos, amados irmãos. Que alegria estarmos juntos para mais uma homilia diária. Hoje, quarta-feira, 26 de março de 2025, terceira semana da Quaresma. Aquele que praticar e ensinar os mandamentos, este será considerado grande. Um dia santo e abençoado, amados de Deus. A liturgia de hoje nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Abra seu coração para a palavra de Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação da palavra. São Jerônimo nos traz que, quando leio o Evangelho e encontro testemunhos da lei e dos profetas, não considero neles outra coisa senão Cristo. Quando olho para Moisés, quando leio os profetas, é para entender o que eles dizem sobre Cristo. No dia em que eu tiver entrado no esplendor da luz de Cristo e ela brilhar em meus olhos como a luz do sol, não poderei mais olhar para a luz de uma lâmpada. Se alguém acende uma lâmpada em plena luz do dia, a luz da lâmpada diminui. Da mesma forma, quando alguém desfruta da presença de Cristo, a lei e os profetas desaparecem. Não retiro nada da glória da lei e dos profetas. Pelo contrário, eu os exalto como mensageiros de Cristo. Porque quando leio a lei e os profetas, meu objetivo não é a lei e os profetas, mas por meio da lei e dos profetas quero chegar a Cristo. Segundo São Cirilo de Alexandria, vimos Cristo obedecer às leis de Moisés, isto é, Deus, o legislador, submeter-se, como um homem, às suas próprias leis. É o que nos ensina São Paulo. Quando se completou o tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sujeito à lei judaica, para resgatar os que estavam sob a lei. Portanto, Cristo resgatou da maldição da lei aqueles que estavam sujeitos a ela, mas não a observavam. Como ele os resgatou? Cumprindo a lei. De outra forma, para apagar a transgressão da qual Adão era culpado, ele se mostrou obediente e dócil em nosso lugar para com Deus Pai. Pois está escrito: Assim como todos se tornaram pecadores pela desobediência de um só homem, assim também todos se tornarão justos pela obediência de um só homem. Conosco, ele curvou a cabeça diante da lei e o fez de acordo com o plano divino da encarnação. De fato, era preciso que ele praticasse a justiça. Tendo assumido perfeitamente a forma de servo, precisamente porque a sua condição humana o colocava entre os que carregam o jugo, ele pagava o imposto aos publicanos, como todos os outros, enquanto por natureza e como filho estava isento. Portanto, quando o virdes observando a lei, não vos surpreendais, não coloqueis aquele que é livre nas fileiras dos servos, mas medi com o pensamento a profundidade de tal desígnio. Portanto, amados irmãos, São Francisco de Sales nos diz que o desejo de Deus, de que guardemos os seus mandamentos, é muito grande. Um mandamento, por mais suave que seja, torna-se duro quando imposto por um coração tirânico e cruel, mas torna-se fácil quando é ordenado pelo amor. Há muitos que guardam os mandamentos como quem engole um remédio, mais por medo de ser condenado do que pela alegria de viver para agradar ao Salvador. Mas assim como há pessoas que, não importa quão agradável seja um remédio, o tomam com relutância, simplesmente por causa de seu nome, também há almas que têm horror de fazer o que lhes é dito, simplesmente porque lhes é dito para fazer. Ao contrário, os corações amantes amam os mandamentos, e quanto mais difíceis eles são, mais doces e agradáveis os acham, porque agradam mais ao amado e lhe dão mais honra.
O amante encontra tanta doçura em cumpri-los que não encontra nada mais alento do que na cruz, na mortificação. A lei do Salvador é um fardo que alivia, que dá descanso, que recria os corações que amam a sua divina majestade. Um trabalho, quando misturado com amor santo, é mais agradável ao paladar do que se fosse pura doçura. O amor divino, portanto, nos faz conformar-nos à vontade de Deus e nos faz observar seus mandamentos exatamente para que coincidam absolutamente com nossos desejos. Ela transforma em nós aquela necessidade de obedecer que a lei nos impõe em virtude da dileção e transforma toda dificuldade em deleite. Amém. Obrigado por acompanhar o canal. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia.